Aleluia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Meus irmãos, eu já preguei esta mensagem que eu vou pregar aos irmãos algumas vezes. E é uma das mensagens, assim, uma coisa tão preciosa, o cuidado de Jesus com os seus. É por isso que nós temos que estar sempre orando para que nós sejamos mais a cada dia parecidos com Jesus, não é? Que nós possamos a cada dia estar mais próximo de Jesus e parecidos com Ele. Mateus capítulo 11, eu quero ler os versos 2 até o verso 6. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que os seus discípulos fossem perguntar: Você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu: Voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Que o Senhor nosso Deus aplique esta palavra bendita nos nossos corações. Oremos ao Senhor nesta hora. Pai precioso, Pai bendito, Tua palavra foi lida e a Tua mensagem, ó Deus, está no meu coração, colocada pelo Senhor. E Tua mensagem nesta hora chegará aos corações do Teu povo, da Tua igreja, de todos quantos estão nos assistindo neste momento. Eu peço que o Senhor, nosso Deus, possa, de uma maneira rica e maravilhosa, abençoar cada um de nós e nos fazer conhecer o Senhor e compreender as coisas da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Irmãos, esse é um texto que traz uma certa discussão entre os estudiosos e intérpretes da palavra. Se pergunta por que João mandou os seus discípulos perguntarem a Jesus se ele era de fato o Cristo. Essa é uma pergunta que todos gostariam de fazer. Por que João mandou perguntar? Alguns dizem, não, isso aconteceu porque alguns discípulos ainda estavam presos a João, e João queria que eles fossem atrás de Jesus. Então os mandou a Jesus para que eles soubessem de Jesus e ficassem com ele. Outros dizem que João estava vivendo uma crise de dúvida. Então ele queria ter certeza de que Jesus era o Cristo. Muito bem, irmãos. João estava na cadeia, na prisão, quando ele manda seus discípulos fazerem esta pergunta a Jesus: Você é aquele que estava por vir ou devemos esperar outro? Quem é João Batista? Acredito que todos nós sabemos quem é João Batista. O seu pai era sacerdote. O nome dele era Zacarias.
E foi lá, no seu ofício, que o anjo lhe apareceu e disse que sua esposa daria à luz um filho. E o João até duvidou de que isso fosse possível, e o anjo disse: você vai chamá-lo de João. E por causa da sua dúvida, ele ficou mudo. Não pôde falar mais. E Zacarias só falou no dia em que João Batista nasceu e perguntaram qual será o nome dele. Então ele disse: João. O pai de João Batista era um sacerdote, era Zacarias. Muito bem. A mãe de João Batista chamava-se Isabel, ou Elizabeth, que é o mesmo nome. Se você lê a Bíblia em inglês, o nome dela é Elizabeth. Se lê a Bíblia em português, em espanhol, é Isabel. Muito bem. Quem era Isabel? Isabel era prima de Maria. Quando o anjo anunciou a Maria o nascimento de Jesus, ele disse para Maria que aquele era o 6º mês da sua prima Isabel, que também daria à luz um filho, e que veio por uma intervenção divina, por um milagre, porque os seus pais já eram de idade avançada, o seu pai Zacarias, então, já era de idade avançada. E lembro que Maria foi visitar Isabel, e quando ela saudou Isabel, o João Batista tremeu, mexeu no ventre da sua mãe e foi o quê? Cheio do Espírito Santo. Que privilégio! Ainda não haver nascido e ter sido já cheio do Espírito Santo. Então, João Batista era primo segundo de Jesus. Suas mães eram primas. Naturalmente, eram amigas. Se visitavam, pois Maria foi vê-la. Muito bem. Se nós olharmos do ponto de vista profético, João Batista é a voz de Deus. Quando alguém lhe perguntou quem ele era, eu disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou aquele que o Senhor levantou para preparar os caminhos do Senhor. Foi o precursor de Jesus. É ele que teve o privilégio de apresentar Jesus ao mundo, pois quando Jesus lhe aparece, ele diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E também teve o privilégio de batizar o Senhor. Lembra quando Jesus foi para ser batizado? Jesus se apresenta a João, e João lhe diz: Senhor, eu que deveria ser batizado por ti. Eles eram primos. Naturalmente tiveram uma infância, quem sabe, de muitos encontros, mas agora eram adultos, as coisas tinham tomado outro rumo, o plano de Deus estava a todo vapor, e agora João sabia o seu lugar, e por revelação, ele sabia quem era o seu Senhor, o Messias, porque ele disse: aquele que me enviou a batizar, me falou sobre quem vires descer o Espírito Santo, é este que batiza com Espírito e com fogo. Aí Jesus diz a João, na hora do batismo: faça, porque deve se cumprir em mim toda a justiça. Então João Batista era um profeta, um pregador. As multidões foram atraídas, e ele era um homem de muita autoridade e de uma pregação muito severa. Ele pregava o arrependimento dos pecados e chamava aquela gente de raça de víboras. Quem os induziu a fugir
da ira vindoura. E ele então pregava, e as multidões iam ouvi-lo, e muitos se arrependiam e eram por ele batizados. Muito bem. Este é o João Batista. Agora Jesus aparece, é batizado por João, é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, passa 40 dias no deserto em jejum, é tentado pelo diabo, volta de lá, cheio do Espírito Santo, e então começa o seu ministério. E quando alguém questiona com João Batista, olha, aquele que tu batizaste, ele está aí agora pregando, e as multidões estão indo atrás dele, e João Batista deixa aquela célere frase de humildade e de submissão: convém que ele cresça e que eu diminua. E assim, João Batista foi então se indo para um canto, e Jesus agora toma a direção e vai a todo vapor exercer o seu ministério. Mas João Batista era um homem que tinha o respeito até nas cortes dos governos. A gente conhece a história quando João Batista é preso e trancado numa prisão. Muito bem. As prisões nossas, de nosso dia, não são nada interessantes. O ambiente, o espaço, a higiene, é muito difícil. Agora imagine nos dias de João Batista o que era uma prisão. E ele estava ali, lá no subsolo, talvez sem ver a luz do dia, num lugar frio, úmido e fétido. Sua alimentação precária, e os seus dias foram passando ali. E sabe, quando a gente vai passando pelo vale, algumas coisas começam a acontecer. E de repente a gente vai como que enfraquecendo, naufragando, e vai subindo dentro de nós alguns sentimentos que não deveríamos ter. O medo, a dúvida, uma certa frustração. Será que minha vida valeu a pena? Eu me dei completamente a esse ministério que eu exerci, agora estou nessa situação, dia após dia, não vem uma solução, não vem nada para mim. E será que eu não perdi meu tempo? Quem sabe João Batista estivesse vivendo uma crise. E o que é que se passa com aquele homem naquele lugar? A gente é muito fácil em julgar as pessoas. A gente é muito rápido em julgar as pessoas. Às vezes as pessoas estão passando por uma situação e a gente vai logo, A gente não sabe, não enxerga, não entende, às vezes, o que é que está mesmo acontecendo com aquela pessoa. O que é que está se passando com ela? E ali estava João Batista numa trincheira, mas numa trincheira onde os soldados inimigos atuavam na sua mente. E aí ele recebe a visita de alguns dos seus discípulos, e João Batista fala com eles: olha, eu vou dar uma missão para vocês. Por favor, eu quero que vocês vão lá encontrar com Jesus. Aquele, e quem eu disse que era o que preparou o seu caminho, era o seu precursor.
aquele que eu batizei, aquele que eu disse que é o Cordeiro de Deus, aquele que eu falei que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Vai lá conversar com ele, encontra com ele e faz para ele uma pergunta. Uma pergunta. E os discípulos ali escutando João, e João aproveitando a oportunidade de ter pessoas livres ali com ele. Vai lá, pergunta para ele se ele é aquele que estava para vir, ou se devemos esperar outro. Pergunte isso para ele. Ele é de fato aquele que estava para vir? Será que eu me enganei? Será que alguma coisa aconteceu e eu me deixei levar por sentimentos, por pensamentos, por conversas e acabei me enganando? Ele é mesmo que devia vir? Ou nós temos que esperar outro? Pergunte isso para ele. E aquela pergunta era vital na vida do João. E a resposta a essa pergunta, muito mais vital ainda. Ele precisava saber se Jesus é mesmo Cristo. E meus irmãos, aqueles discípulos vão procurar Jesus e o encontram. E eles então perguntam para Jesus: olha, Jesus, nós fomos enviados aqui por o seu primo, o João Batista. Ele está na prisão já há muito tempo, vivendo numa situação muito precária. Ele está a vida dele está assim, ele está com os pensamentos, está um pouco, quem sabe, perturbado, cheio de dúvidas. E ele mandou nos perguntar ao Senhor se o Senhor é realmente aquele que estava para vir, ou se nós devemos esperar outra pessoa. Se o Senhor é mesmo o Cristo que foi profetizado, se o Senhor é mesmo o Cordeiro de Deus, se o Senhor é mesmo o Filho de Deus, ou temos que esperar outro. Meus irmãos, naquele momento, Jesus pôde compreender o coração de João Batista. Porque aqui é que nós precisamos ter um pensamento, um sentimento, uma compreensão semelhantes a de Jesus. Porque uma outra pessoa diz assim: o que é que esse João pensa que eu sou? Será que ele está achando que eu sou um impostor? Que isso? A essa altura? Que incredulidade é essa? O João Batista era uma pessoa de 31 anos, talvez nem 31 completo. E agora a sua vida começava a desabrochar, ele se via naquela situação. Mas Jesus não foi assim com João. Jesus o compreendeu. E pelo fato de Jesus o ter compreendido, Jesus responde aos discípulos de João de uma maneira inteligente e maravilhosa. Jesus falou: ó, vai lá, diz João que eu sou o Cristo mesmo, que eu sou Jesus, eu sou o que havia de vir mesmo, está pronto? Pode falar com ele, sossegar. Muitas vezes, irmãos, um argumento é muito pouco. Tem respostas que são muito poucas. Tem respostas que são pequenas e que podem nos fazer a vagar e não ter uma compreensão certa das coisas. Mas Jesus disse aos discípulos de João o seguinte: voltem. Voltem de lá de onde vocês vieram. Voltem e anunciem a João o que estão
ouvindo e vendo. O que vocês aqui? Porque eles pararam ali, eles viram Jesus atuando, viram as multidões, viram ali as pessoas, eles ouviram as palavras do Senhor, ouviram o que estava ali acontecendo. Então vão lá e digam para João o que vocês estão ouvindo e vendo. Diga a João que os cegos estão vendo, que os coxos andam, que os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho, louvado seja o nome de Jesus. O Senhor responde a João com sinais. Porque, meus amados irmãos, o nosso Deus é Deus de sinais. E o Senhor então lhes diz, voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E feliz é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Interessante. Que homem maravilhoso é Jesus. Ele não bateu no peito. Ele não falou de si. Não se achou importante para responder a João. Não. Porque ele estava entendendo o que estava passando lá na mente e no coração de João. Aquele homem estava vivendo num vale. Aquele homem estava num poço. Aquele homem estava numa prova terrível. E o Senhor sabe lidar com os seus filhos nestes momentos. É muito importante. Sabe, irmãos, a gente perde muito quando a gente está passando por uma prova, por uma situação, e vai conversar com pessoas que não sabem nada de Deus. São pessoas carnais. Pessoas que têm uma vida leviana, que não oram, que não leem a palavra, que não levam o Senhor a sério, são cristãos nominais, e elas vão te dar uma resposta que vai estragar a sua vida. Quando você está vivendo uma crise, quando você precisa de respostas, vai a Jesus, Ele tem a resposta. Porque Jesus nos conhece e discerne muito bem o que se passa conosco. Então, Jesus disse aos discípulos de João, voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. O que é que Jesus quis dizer com isso? Digam ao João que o trabalho dele não foi vão. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos são ressuscitados, aos pobres é anunciado o Evangelho. Esse é o sonho que Deus colocou no coração de João. Foi com isso que Deus encheu e inflamou os olhos daquele seu servo, para se dedicar e a pregar com toda autoridade e intrepidez. E João recebe do Senhor essa palavra, diga a João que o trabalho dele não foi vão. Aleluia. Meus irmãos, o nosso trabalho no Senhor nunca é vão. Já ouvi tantas pessoas falarem assim, do que me adiantou? Eu trabalhei tanto, eu servi tanto, eu fiz tanto, eu preguei tanto, eu corri tanto, eu fiz isso, fiz aquilo e agora? Do que me adiantou?
o que nós fazemos no Senhor e para o Senhor nunca é vão. Aleluia. Meus irmãos, a cadernetinha de Deus toma nota de tudo. O Senhor não se esquece de nada. Aliás, Ele nem precisa de caderneta, porque o profeta diz que Ele anota tudo onde? Na palma de sua mão, e ela diz que a palma da sua mão é diante dele um memorial. Um memorial. Isto é, o Senhor tem as memórias de tudo o que você fez para o Senhor. Então diz a João que os cegos veem, que os coxos andam, que os mortos são ressuscitados, aos pobres é anunciado o reino dos céus. O trabalho de João não foi vão. Vão. Diga, João, que o evangelho está nas ruas. Por onde eu passo, eu estou anunciando o evangelho, eu estou indo de rua em rua, de vila em vila, de povoado em povoado, de lugarejo a lugarejo, de cidade em cidade, viajando, caminhando, indo, voltando. O evangelho está nas ruas. O evangelho está sendo pregado, louvado seja o nome do Senhor Jesus. As pessoas estão se convertendo. Graças ao Senhor, aleluia. Diga, João, que o povo está sendo alcançado. Aos pobres, que eram sempre desprezados, que não tinham o privilégio de ouvir nenhuma boa nova. O pobre não ficava sabendo o que estava acontecendo, nunca chegava nas periferias, nunca ia no meio da pobreza. A pobreza era marginalizada, até mesmo de conhecimento do que estava acontecendo. Mas diz a João que os pobres estão sabendo o que está acontecendo, porque a eles está sendo anunciado o reino dos céus, aleluia. Eles estão ouvindo as boas novas. João sempre se preocupou com os pobres. O que será dos pobres? Então diz a João que os pobres estão ouvindo, os pobres estão recebendo. Eu estou me sentando lá com prostitutas, com mendigos, com marginalizados, com esquecidos. Eu me sento com eles, eu como com eles e eu falo com eles das coisas dos céus, das grandezas do Senhor, do conhecimento do Todo-Poderoso. Eu estou transmitindo a eles. Diga, João, que a obra de Deus está acontecendo. A obra de Deus não para. A obra de Deus não parou. E a obra de Deus não vai parar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fala com João que o seu trabalho não foi em vão, que o evangelho está nas ruas, que os pobres estão sendo alcançados e que a obra de Deus está acontecendo. Deus tem um plano e o plano está em plena execução, e aquele que começa, ele termina, porque é poderoso, aleluia, para terminar. Ele mostrou a João, o seu discípulo, que nos últimos tempos aparecerá uma grande multidão vinda de onde? De todos os povos, de todas as línguas, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as nações, de todas as culturas. Significa que o evangelho, meus amados irmãos, alcança o homem em todos os lugares desse planeta, porque essa terra será cheia da glória do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então diz a João que a obra de Deus está acontecendo. Em último lugar, fala com João que Deus não está preso, que ele aguente firme. Ele está na cadeia, há um propósito para ele, mas Deus não está na cadeia. Deus não pode ser preso.
ninguém pode prender o Senhor. Ninguém dá ordem de prisão a Deus. Ninguém diz para Deus, aqui o Senhor não faz, aqui o Senhor não entra, aqui o Senhor não chega, aqui o Senhor não põe os pés, aqui o Senhor não faz o que quer fazer. Quando Deus age, não há ninguém que possa impedi-lo. Fala com João que a vida dele valeu a pena. Se ele está lá na cadeia agora, sendo pressionado por tantos sentimentos que, como um ser humano, lhe são comum em virtude da sua sofrência, diga, João, que a vida dele valeu a pena. A vida dele tem valido a pena, porque os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos são ressuscitados, os surdos ouvem, e aos pobres o Evangelho está sendo pregado. Louvado seja o nome do Senhor. Diga, João, que ninguém impede Deus de fazer o que o seu conselho determinou. Ninguém. 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 Nesses dias que nós vivemos aqui no Brasil, estamos vivendo, nós fomos atacados noite e dia e noite, por pessoas sem nenhum escrúpulo, nos trazendo notícias falsas, o que chamam de fake news, notícias falsas, querendo essas pessoas que nós nos voltemos contra determinados grupos, que condenemos determinadas pessoas, que joguemos na sarjeta outras pessoas, e de um certo modo a gente tem sido bombardeado por isso. E às vezes eu abro o meu celular, está lá uma pessoa que eu nem conheço, e, olha, mande isso para 20 pessoas. Aí eu fecho e falo, mando não. Eles trazem uma coisa e faz o coração vibrar e bater mais forte, acelerar, e quando pensar que não, está você com os dedos tudo mandando para todo mundo. Aí você passa a ser um cavalo de fake news. Para não chamar de uma mula de fake news. Disseminando isso, espalhando isso. E sabe, as pessoas começam a falar, porque vai ser assim, que vai ser desse jeito, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, e que vai acontecer aquilo outro, e que vai acontecer aquilo outro, e que não sei o quê, porque segunda-feira o presidente vai cair, porque segunda-feira vai acontecer isso. Meus irmãos, nenhuma segunda-feira dessa nunca aconteceu. E sabe quando vai acontecer? Nunca. Só se estiver dentro daquilo que o conselho de Deus determinou. A gente pode chegar diante do Senhor, pessoas simples como somos do povo, e do povo mais simples. Não sei que classe é a nossa que nos classificam, mas a gente dobra os joelhos diante do Senhor e fala para Ele e pede para Ele. E meus amados irmãos, Ele estende a sua mão, intervém, faz coisas extraordinárias que, se ajuntasse todos os políticos do mundo inteiro para resolver fazer aquilo, eles não conseguiriam fazer em um século.
e o Senhor, em um segundo, faz assim, tchá, e aquilo acontece. E aquilo acontece. Meus irmãos, o que o conselho do Senhor determinou. Então, João, você está aí vivendo dias difíceis. Por que o Senhor não o tirou da prisão? Quem sou eu, o barro, para perguntar ao oleiro o que ele faz? Mas eu sei que nenhum homem na face da terra, no Velho Testamento, recebeu de Jesus uma declaração onde Jesus disse: dos nascidos de mulher, não houve um maior que João. Olha que nesse rol está Abraão, Moisés, Davi, Elias, Eliseu, não é? Tanta gente, Daniel, Samuel, tanta gente preciosa nesse grande rol, e o Senhor disse: não houve, até então, dos nascidos de mulher, um homem maior do que João. Então, João, fique tranquilo, a sua vida não foi em vão. O seu ministério, a sua carreira valeu a pena. A sua dedicação, a sua consagração alcançou o sucesso desejado. Voltem lá. Digam para João o que vocês estão vendo e que vocês estão ouvindo. E diz para ele que os cegos veem, que os coxos andam, que os leprosos são purificados, que os surdos ouvem, que os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Diga ao meu amigo, descanse, você venceu. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, eu amo essa palavra, eu amo esse texto, eu amo a resposta de Jesus, eu amo o carinho que Jesus tem por todos nós. Talvez você esteja vivendo uma situação, se queixando e achando que não valeu a pena. Mas não deixe que os sentimentos e os sofrimentos façam você pensar assim: o nosso trabalho no Senhor nunca é vão. Vale a pena servir ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia.